Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos vocês que não são inscritos aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Amigos, neste vídeo falaremos sobre as categorias de base do Vasco da Gama, sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí sobre o VAR, jogo de amanhã, que sempre nos preocupa. Vamos mencionar aí renovações de contrato, possíveis saídas e o interesse aí do Manchester United no Thales Magno, certo? Vamos lá, meus amigos, com relação às categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-20 joga amanhã, é a estreia na Taça Rio contra a equipe do Resende, às 10 horas da manhã. O Vasco vai colocar uma equipe alternativa nessa partida e mais tarde, às 15 horas, o Vasco da Gama tem um compromisso com a Chapecoense. Certo? O Vasco precisa se recuperar aí no Sub-20 no Campeonato Brasileiro. O Vasco que está na 15ª colocação. Com relação ao Sub-17, as categorias de base do Sub-17 atuou hoje. O Vasco da Gama venceu o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro por 2-0. Gols do Luan Batata logo no início do jogo, aos 2 minutos, e o gol aí do Marcos Paulo no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco agora no Sub-20 está na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro e enfrentará o Palmeiras no dia 24 lá em São Paulo, fora de casa. Com relação ao profissional, ao Campeonato Brasileiro, hoje o Vasco da Gama finalizou a preparação para o confronto contra o Internacional. O Vasco treinou pela manhã em São Januário, viajou na parte da tarde. O Vasco está a 7 partidas sem vencer e tenta encontrar êxito diante de um Internacional que está embalado no Campeonato Brasileiro, após o Internacional ter vencido o Sport por 5-3 lá na Ilha do Retiro. O Vasco, para esta partida, não contará aí com Caio Tenório e o Bruno Gomes. Ambos aí cumprem suspensão. O Ricardo Graça não conseguiu se recuperar a tempo, tem ainda aquele edema na coxa direita e não vai jogar. Por outro lado, a gente conseguiu recuperar o Juninho. O Juninho viajou, está relacionado aí para pelo menos ficar no banco de reserva. O treinador Alexandre Gracelli chamou muita atenção do sistema defensivo. A defesa do Vasco terá uma árdua missão, que será parar o ataque do Internacional, que já assinalou 26 gols. E não está descartada uma marcação especial ali no Thiago Galhardo, que efetuou 13 gols aí com a camisa do Internacional, sendo responsável por 50% dos gols do Inter aí no Campeonato Brasileiro, certo? O ataque do Vasco busca encontrar inspiração para essa partida. O ataque do Vasco caiu muito de produção, por isso o técnico Alexandre Gracelli ele treinou muitas finalizações e também as bolas paradas durante
toda semana. Lembrando que o nosso treinador recém-contratado, o Ricardo Sapinto, também viajou e estará lá ao lado dos atletas do Vasco, na torcida. Time para amanhã: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Castan, Henrique, Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos, Benítez, Thales e Germancano. Com relação ao VAR, sempre fico muito preocupado. Dessa vez, 2 paspalhos aí, que vai ser o Braulio da Silva Machado, lá de Santa Catarina, tem um histórico de prejudicar o Vasco. O Rodrigo D'Alonso ficará no VAR e a gente tem que tomar muito cuidado com esses atrapalhados aí, correto? Temos que cobrar. Com relação a reforços, segundo o jornalista do Globo Esporte, o Vasco fechou com Toco Felipe, jogador angolano. O Vasco fechou contrato por empréstimo com até outubro de 2021, certo? Com relação a renovações aí de contrato, neste sábado, o volante Matias Galarza, da equipe do Sub-20, também renovou o seu contrato de empréstimo até 2022. O atleta que veio aí do Olímpia do Paraguai, né? Ele já estava integrado aí nas categorias de base e apenas vinculou o seu vínculo. Com relação às saídas, hoje eu tomei conhecimento que o Vasco da Gama vai enxugar aí a sua folha, porque o Vasco está trazendo muitos reforços aí. Então, o Erley, Lucas Santos e Thiago Reis são nomes aí que encabeçam a lista aí de empréstimo do Vasco da Gama. Jogadores que não estão sendo utilizados, certo? Caso do Erley especificamente, é um salário caro e o Vasco busca um clube para esse jogador. Meus amigos, houve, segundo o Jorge Nicola, né, o interesse do Manchester United na última janela de contratar o Thales Magno por 15 milhões de euros. Eu apurei isso, não houve nenhuma proposta formalizada do Manchester United, tá? Se tivesse, o Vasco venderia, porque o Vasco passa por uma situação muito difícil, então não chegou nada de concreto. Com relação ao Thales Magno, a única proposta que chegou foi da equipe russa chamada Krasnodar, certo? Essa proposta realmente teve. O Vasco da Gama teria pedido 20 milhões para poder fechar, 20 milhões aí de euros, bom frisar. O Vasco que tem 85% do passe do Thales Magno, mas o Krasnodar só queria ficar nos 15%, em 15 milhões, certo? Então essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Muito obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Muito obrigado. Valeu.